Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou a FTX Crypto Cup, um torneio aí com os melhores jogadores do mundo, Magnus Carlsen, Praggnanandhaa, Alireza Firouzja, entre outros. E vamos dar uma olhada aqui no formato, vamos falar sobre esse torneio e mostrar a partida do Carlsen contra o Guiri, vamos lá. Muito bem, galera, a primeira coisa que vale a pena comentar é que o FTX Crypto é uma etapa do Champion Chess Tour, um tour aí de vários eventos, o Airthings Master, Charity Cup e por aí foi indo durante o ano. E agora a gente está nessa etapa da FTX Crypto e a gente ainda tem mais 3 torneios pela frente em setembro, em outubro e em novembro para definir aí o campeão, tá bom? Na FTX Crypto, quem está jogando? Por enquanto, teremos aqui o Hans Niemann, Alireza Firouzja, o Le Quan Li, Liam, aqui o Ian Duda também tá jogando, o Anish Giri, Levon Aronian, Leão Armênio que joga pelos Estados Unidos, Magnus Carlsen e o Praggnanandhaa, tá bom? Esses são os jogadores e a gente vai ter então 7 rodadas, são 8 jogadores, 7 rodadas, todo mundo se enfrenta 4 vezes, aí é um match de 4 partidas, partidas rápidas, tá bom? Vamos dar uma olhada na partida do Carlsen contra o Guiri. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa que é muito importante pra você, no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. Aí o que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, os seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados, você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática para resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link tá aqui na descrição do vídeo e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa então, leva pro teu gerente, pro teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo. Muito bem, Anish Giri tem as peças brancas aqui contra o Magnus Carlsen e abre com o peão do rei E4. Carlsen responde com E6, a defesa francesa. Olha aí os jogadores. Eu nunca vi o Carlsen acho jogando francesa. Vamos ver isso aí. D4, D5. Aqui E5, a variante do avanço. E olha aí, os jogadores de francesa fazem isso. Jogam C5, vão pra cima da base aqui dos peões centrais. C3 foi jogado, cavalo C6. Segue o bombardeio pra cima de D4. Cavalo em F3, bispo D7. Já evitando os temas aqui de cheque no futuro, já preparando para jogar um dama B6 e atacar fortemente aqui a ala da dama. Aqui bispo em E2, preparou para fazer o roque, cavalo de G em E7, segue desenvolvendo Carlsen, roque aqui pelo Guiri, peão toma e o cavalo vem para F5, o Magnus Carlsen tá fortemente pressionando aí o peão central. A partida seguiu com o cavalo C3, por enquanto o peão está suficientemente defendido aqui pelo Guiri. E agora a torre aqui em C8, o Carlsen já vai melhorando aí as peças na ala da dama. Rei H1 jogado pelo Guiri, Rei H1, um lance curioso aqui do Guiri, né? Uma novidade, não é uma novidade teórica, mas aqui o lance A3 é mais jogado hoje em dia, né? A3 com ideias de B4 e tudo mais, são ideias assim mais modernas. Rei H1 foi jogado pelo Guiri, A6 pelo Carlsen, temos o bispo aqui em G5 atacando a dama e a dama vai feliz
para casa de B6. E agora, como é que o Guiri vai fazer? Porque o Carlsen tá atacando aqui em D4, tá atacando lá em B2 e o Guiri tem que se defender e ele segue com cavalo A4. Um excelente lance aqui pelo Guiri, atacando a dama do Carlsen, protegendo em B2 e não dá tempo de capturar lá em D4. Portanto, o Magnus Carlsen segue com dama em A7, colocando a dama em segurança e o bispo volta para E3 para proteger o peão central. Aqui o lance do Rafael Chess contra o Ding Liren, né? Foi o Rafael Chess jogando contra o Ding Liren numa francesa, ele também deixou o bispo aqui não se preocupando com a captura. Bom, aqui o Magnus Carlsen segue com o bispo em E7 e agora A3, agora sim foi jogado pelo Guiri. Temos aqui B5 atacando o cavalo volta para C3 e o Magnus Carlsen faz aqui o roque. Bispo D3 foi jogado atacando o cavalo e agora nós temos cavalo por E3, F por E3. E essa partida onde o Carlsen tem o par de bispos, no entanto ele tem um bispo que não tá vendo muita coisa, que é esse bispo de casas claras. O Guiri abriu aqui a coluna F e já começa a desenhar ataques na ala do rei. Como é que vai segurar isso daqui o Magnus Carlsen? Esse é o perigo da francesa, é sempre esse corredor aqui e as peças que estão travadas na ala da dama e não conseguem defender o rei. Como é que vai fazer aqui o Carlsen? Vamos ver. B4 foi jogado aqui pelo Carlsen. O contra-jogo na ala da dama. Tem que jogar de forma enérgica aqui o Carlsen, senão ele vai apanhar lá na ala do rei. A por B4, cavalo por B4, perseguindo aqui o bispo. E aqui E4 avançando no centro. E finalmente o Carlsen se livra do poderoso bispo de casas claras. Cavalo por D3, dama por D3, D por E4, cavalo por E4. E a posição ainda é perigosa demais. Apesar do Magnus Carlsen ter conseguido eliminar o bispo de casas claras do Guiri, o ataque que começa a se desenhar aqui na ala do rei é muito difícil de segurar, porque os defensores estão travados aqui na ala da dama, não tem passagem para defender. Como é que o Carlsen vai fazer agora? H6, olha só, um toque muito importante aqui, um toque de classe, né? Aqui na partida, controlando a casa de G5, um lance extremamente necessário. Talvez seja o único lance da posição ou o único que não vá ficar em problemas ali, tendo que se defender a partida toda, né? A partida seguiu com torre de F em E1, agora aqui pelo Guiri, e o Carlsen segue. Agora, olha que posição interessante, né? H6 aqui do Carlsen, deve ter um monte de gente gritando, Rafa, tá caindo lá em A6, né? Qual que é o ponto todo? Olha a configuração perigosa que vai existir depois de torre por A6, por exemplo. Dama B7 seria um bom lance aqui para o Carlsen. Ameaçando tudo, ó, ameaçando o bispo B5 e ameaçando também o peão de B2. Então, por exemplo, depois de torre A5, evitando o bispo B5, dama por B2 e o Magnus Carlsen teria uma ótima posição aqui. Por exemplo, D5, peão toma, torre toma, bispo aqui em E6 e torre em B5. E o Carlsen tem aqui... teria uma boa posição, né? A dama tá atacada, não seria o caso de jogar bispo C4, seria o caso de tirar a dama, mas aqui par de bispos contra par de cavalos, não tem ataques muito sérios na ala do rei, o Carlsen teria uma boa posição aqui, uma posição decente, né? A partida seguiu então com torre de F em E1, agora sim ameaçando capturar o peão e não tendo problemas no futuro de bispo B5, já tirou uma peça dessa diagonal. Magnus Carlsen segue com A5 protegendo o peão e o Guiri segue com dama D2, pressão pra cima do peão de A5 e aqui o Carlsen joga o bispo C6. Mais uma vez o Carlsen não se incomoda com torre por A5 por conta do mesmo tema, né? Se torre por A5, dama B6 e mais uma vez as peças aqui do Guiri estão enfileiradas nesse padrão aí de diagonal, né? Aqui o jogo ia complicar, por exemplo, cavalo C5 para evitar bispo B4, torre B8, seguido de torre D8, as pretas têm aqui uma excelente posição e bispo por F3, enfim, um monte de ideias, talvez melhor aqui para as negras, né? Então a partida seguiu agora com dama em F4 pelo Guiri, mas galera, aqui ele perde uma oportunidade, o Guiri, talvez o único lance da posição para não ficar mal aqui para as brancas, seria essa ideia, que eu acho que muitos de vocês estão querendo fazer isso, cavalo aqui em F6 com cheque. Qual que é todo o ponto? Aqui o Magnus Carlsen não ia poder capturar o cavalo, não ia poder, porque se ele capturasse o cavalo, dama por H6, galera, como é que segura esse ataque, né? Aqui, por exemplo, torre de F em E8 estaria vindo E por F6, bispo F8 seguraria aqui o mate, mas aí depois de dama G5, por exemplo, rei H7, dama H5, rei G8, como é que se segura esse ataque aqui com torre 5, a torre chegando? O rei vai levar checkmate, né? Então aqui é um ataque muito perigoso, o cavalo F6. Então venceria? Não, não pode capturar o cavalo. Magnus Carlsen teria que jogar um rei H8, provavelmente ele faria isso. Mas as brancas continuariam, por exemplo, com D5,
com ataques aqui bem legais, né? E por D5, cavalo D4, atacando aqui o bispo. Sempre existindo o tema de que esse cavalo não pode ser capturado. Bispo D7 em segurança, cavalo toma e dama por A5, por exemplo, o Guiri não teria nada a reclamar e estaria muito próximo do seu objetivo na partida, que é o empate. Mas então aqui nada disso aconteceu, porque dama em F4 seguiu aqui pelo Guiri. E agora o Magnus Carlsen segue aqui com dama B8. Olha que legal, o Magnus Carlsen continua não se preocupando com o peão por conta dos temas todos ali das peças na mesma diagonal de casas escuras. Torre E2, portanto, foi jogado pelo Guiri, protegeu o peão de B2 e já saiu dos temas ali do bispo. E agora o Carlsen faz o quê? Avança mais uma vez o peão, protege o peão aí com lance A4. Dama G4 foi jogado pelo Guiri e ele continua trazendo as peças para a ala do rei. É um ataque assustador de fato. E o Carlsen segue aqui com dama B5, lances de muita energia. Galera, é uma maestria sem fim fazer o que o Carlsen tá fazendo aqui. Vocês percebem que qualquer deslize, qualquer passo em falso que o Carlsen fizer, se ele não jogar com energia nessa ala da dama que ele tá tanto apostando, ele vai tomar uma pancada ali na ala do rei, né? Mas enfim, dama B5 atacando a torre, também deixando a dama sempre na proteção aqui do cavalo. A partida seguiu com torre de A em E1, protegendo a torre, e agora bispo B4 segue com energia atacando a torre. D5 foi a tentativa do Guiri, e há um momento nas partidas do Carlsen, e sempre há, aonde o adversário não encontra mais o que jogar. E esse foi o caso, o Guiri faz esse lance D5 com uma ideia bem legal, porque o Magnus Carlsen segue com bispo por E1 e agora cavalo D4 traz um jogo muito interessante aqui para o Guiri. O que ele não contava era com a resposta aqui do Magnus Carlsen, o melhor lance da posição, o único lance bom da posição, dama D3, mantendo a pressão aqui para cima da torre e também atacando o cavalo, né? A partida seguiu com torre por E1 e agora o Magnus Carlsen faz o lance bispo por D5. Então, se a gente fizer uma contabilidade rápida, o Carlsen tem aqui uma qualidade a mais, né? Tem uma qualidade, uma torre por um cavalo, mas aqui o Guiri segue com o lance cavalo em F6, cheque. Aqui rei H8, único lance, e agora cavalo por D5 capturando o bispo. E aqui o Magnus Carlsen poderia simplesmente capturar o cavalo, mas ele me manda aqui esse lance dama D2, olha que legal. E agora o cavalo tá atacado, a torre tá atacada, e aqui ele faz uma armadilha pra cima do Guiri, porque torre D1 parece um lance bom demais. E agora o Magnus Carlsen tem a dama atacada, né? E aqui o cavalo vai escapar e o Guiri vai ter dois cavalos aqui pela torre, né? Parece bom demais isso. Por exemplo, dama F2 aqui não foi jogado, cavalo B6. E o Guiri tá no jogo, né? O Guiri tá muito próximo aí dos seus objetivos. Aqui ele já equilibraria, teria equilibrado aqui a partida. Mas o Magnus Carlsen aqui foi pra essa cilada aqui pra cima do Guiri, porque agora ele segue com o lance aqui espetacular. Torre C1 atacando, e agora essa torre tá atacada duas vezes, essa torre tá cravada, atacada duas vezes. O Guiri protege tudo com o cavalo C3. Mas o Magnus Carlsen vai dar mate em 2. E você também pode dar mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 2 aqui do Magnus Carlsen, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui. Tá bom de tática, né? Aqui não parece que o Guiri defendeu tudo. Agora o Carlsen se deu mal, né? Agora o Carlsen se deu mal porque ele tem 2 cavalos a menos por uma torre e se deu mal. Mas ele tem aqui o espetacular mate em 2. Dama em E1 com cheque. Eu espero que você tenha encontrado. E aqui o Guiri abandonou a partida. Abandonou porque não dá mais. Cheque mate aqui tá chegando, né? O mate na fileira do fundo. Uma partida espetacular aqui do Magnus Carlsen pra cima do Guiri. Eles empataram as 2 primeiras partidas. Essa foi a terceira. O Magnus Carlsen conseguiu essa belíssima vitória com 95,4% de precisão. Lance brilhante, que foi o mate em 2, o lance ali de dama. E realmente uma precisão muito maior aí do que a do Guiri, né? Aconteceu isso, o Guiri foi jogando. Agora, eu fiquei realmente impressionado com essa questão aí do Magnus Carlsen jogar contra essa francesa e tá sempre com ataque iminente na ala do rei, mas sempre achando energia na ala da dama. Achei isso daí espetacular, né? E você, gostou aí do vídeo? Poste aí nos comentários o que você achou dessa partida. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!